Olá, vim aqui hoje para falar de algo do interesse de muita gente, que é a definição e um pouquinho mais sobre algumas técnicas do que é um sorriso gengival. Por que eu falo que muita gente se interessa? Isso aqui é uma aula de diagnóstico. Muitas vezes o paciente senta na sua cadeira, você sabe que ele tem um sorriso gengival, mas você não sabe definir se você precisa fazer uma cirurgia de aumento de coroa, se você precisa encaminhar ele para um bucomaxilofacial para fazer uma cirurgia ortognática, se é um caso apenas de cirurgia plástica, porque tem um lábio superior muito curto. Enfim, nós temos um leque de possibilidades a partir do diagnóstico que a gente faz esse paciente. Então, um leque de possibilidades de tratamento a partir do diagnóstico. Então, hoje eu estou aqui para te ajudar a fazer esse diagnóstico, tá? De um sorriso gengival. E antes disso, nada mais pertinente do que eu definir com vocês o que é um sorriso gengival. Então, o sorriso gengival é aquela quantidade de gengiva aparente ao sorrir. Ela pode ser definida em alguns graus, mas não vem ao caso agora. Mas esse sorriso, por exemplo, é um sorriso clássico caracterizado como um sorriso gengival. Ou seja, quando ao sorriso natural, não precisa nem ser aquele sorriso forçado ou um sorriso muito espontâneo, mas ao sorriso natural que a pessoa comece a apresentar uma exposição gengival de pelo menos 2 milímetros. Muitas vezes essa exposição pode chegar até 8, 9, 10 milímetros de gengiva aparente, tá? Então esse é um caso clássico em que a gente tem soluções dentro da odontologia para melhorar, tá? Porque a gente sabe que estética é muito subjetiva, tem gente que gosta dessa aparência gengival maior, mas pelo padrão estético, por proporção áurea, a gente sabe que está desproporcional. Que o correto é que a gente observe mais dente, ou seja, estética branca, do que estética rosa. E também uma outra coisa que chama a atenção é a desproporção dos dentes. Os dentes estão muito quadrados e o normal é que a gente tenha uma largura de 80% para uma altura de 100%. Então, essa foto aqui é de um sorriso gengival clássico e aí fica claro para vocês a definição, tá? O grau que eu comentei com vocês, que pode ser de 1, 2 ou 3, eu vou passar, só a título de curiosidade, o grau 1, 2 a 4 milímetros de exposição gengival, o grau 2, 4 a 8 milímetros e o grau 3, mais de 8 milímetros de gengiva aparente. E aqui eu trouxe para vocês 3 fotografias distintas. Então nós temos aqui a fotografia de número 1, 2 e 3. Uma coisa é certa, ambas apresentam um sorriso gengival, porque eu acabei de passar a definição para vocês. Então é muito claro que sim, elas apresentam ao sorriso natural uma exposição de pelo menos 2 milímetros de gengiva. Só que será que para cada um desses casos a gente trata igual? Se hoje essas 3 pacientes sentassem na sua cadeira, você saberia diagnosticar e tratar, indicar o tratamento correto para essas pacientes? Então é isso que a gente vai abordar aqui hoje nessa aula, né, que eu vou abordar nessa aula com vocês. Então, será que a gente trata tudo da mesma forma? Vamos ver? Então, eu acho esse slide aqui extremamente importante. Acho muito importante quando você for fazer o diagnóstico de um paciente, quando ele sentar na sua cadeira, você tem em mente isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Existe uma confusão muito grande nas indicações, tá? De que cirurgia fazer. E eu vejo isso por conta do número de alunos que a gente tem que até hoje me mandam mensagem com essa confusão. Professora, eu tenho essa fotografia desse paciente. É possível fazer o aumento de coroa nesse caso? Esse caso é para ortognática? Eu estou um pouco perdida. Será que eu faço toxina botulínica? O que eu faço? Né? Então, existe muito essa confusão. E aí, eu vou esmiuçar tudo que a gente pode observar nos nossos pacientes e indicar para vocês qual o tratamento a ser realizado. Então, primeiro deles, crescimento vertical em excesso, ou seja, extrusão dento-alveolar, tá? Um outro ponto, lábio superior curto. Então, quando o lábio tem aquele pedacinho, na verdade, ele é um pouquinho bicudinho
e a gente consegue perceber que é um lábio curto. Outro ponto, hiperatividade de lábio. A pessoa está conversando e você não vê a gengiva dela, né? Ela está ali conversando e você não observa que tem uma quantidade grande de gengiva, e nem muito menos que ela tem um sorriso gengival. E aí, de repente, ela dá uma gargalhada e aquela gengiva sobe um monte. Esse é um outro caso. Erupção passiva alterada, que eu vou falar bastante aqui para vocês, que é um caso clássico que a gente indica o aumento de coroa estético. E um crescimento gengival em excesso, como por exemplo, hiperplasias, crescimentos exagerados por conta do uso de aparelho, por conta de uso de algumas medicações. Então eu vou falar de cada um aqui com vocês, item a item, para a gente definir então essas indicações. Crescimento vertical em excesso ou extrusão dentoalveolar. O que é isso? A fotografia 1 me mostrou o que é isso. Essa paciente, ao sorrir, a gente consegue perceber uma exposição muito grande, mas o que é o caso dela? Por que eu sei definir que o caso dela não é um simples aumento de coroa estético e sim uma cirurgia ortognática? Vou explicar. Toda vez que um paciente chegar e você tiver essa dúvida, é importante que você tire uma fotografia do rosto desse paciente. Hoje, gente, não tem desculpa, qualquer celular faz uma foto como essa. Não precisa de uma iluminação incrível, não precisa de uma câmera muito boa, você só precisa da imagem. Por quê? Quando eu tiro uma foto do rosto, eu consigo definir o porquê que essa paciente precisa fazer ortognática, que é o caso dessa paciente também, tá? Eu faço o seguinte, eu divido o rosto dela em 3/3, tá? Então eu faço um risco no meio aqui da glabela, um outro na base do nariz e outro no queixo. E aí o que eu preciso notar? O tamanho dos 3/3. Uma pessoa que que recebe uma indicação de ortognática, normalmente o terço inferior é aumentado, e que é o que acontece com essa paciente. O terço médio é menor do que o terço inferior. Ou seja, a gente sabe que a gente tem um crescimento vertical de maxila aumentado nesse terço, tá? Então é um caso para ortognática. Olha que simples definir casos que vão para ortognática e aqueles que não vão, ok? Mais um ponto importante que puxa a sardinha para o lado do periodontista e para os amantes da cirurgia de aumento de coroa estético é que mesmo com essa paciente precisando de uma cirurgia ortognática, porque o terço inferior é aumentado, é uma paciente que também um aumento de coroa ia muito bem, não tanto só por conta do sorriso gengival, mas também por conta do tamanho dos dentes. Então, nesse caso, né, como eu disse, o aumento de coroa estético também é essencial por conta do tamanho dos dentes, são dentes desproporcionais. Então, mesmo que a gente faça a cirurgia ortognática, um aumento de coroa estético também vai muito bem. Vamos falar agora de lábio superior curto. O lábio superior curto é aquele lábiozinho mais encurtado, muito característico de modelo, tá? É bonito para modelo, é charmoso aquele biquinho. Só que tem gente que não gosta. Por quê? Porque você tendo esse lábio superior curto, até em repouso muitas vezes, ou um sorriso simples, um pequeno sorriso, a gente consegue observar uma parte, um sorriso gengival localizado nesse terço anterior que incomoda muito, tá? Tem uma modelo muito famosa que tem, a grande maioria das modelos, né, essas modelos fotográficas têm esse lábio superior curto, dela é muito forte, muito marcante, e tanto que no caso dela, ela precisa desse lábio superior curto, é bonito, é uma característica muito positiva para ela, até pela estética, pela harmonia dela. Mas se vocês observarem uma foto antiga, é uma paciente que já fez até um aumento de coroa e facetas, porque muito provavelmente o lábio superior curto dela que fazia ela ter esse sorriso gengival, tá? Então, mais uma vez, digo para vocês que o aumento de coroa estético é uma grande solução até para lábio superior curto. Não é a alternativa que vai realmente acabar com a queixa do lábio superior curto, mas ameniza muito o incômodo que o lábio superior curto traz nas pessoas, tá? Então, se fosse perguntar, olha, paciente, o que você
pode fazer para esse lábio superior curto é uma cirurgia plástica na base do nariz, em que você corta aqui a região, né, do tendão ali, fazendo a zetaplastia. Então, isso você faz com cirurgia plástica. Agora, se o que te incomoda no lábio superior curto é a quantidade de gengiva que expõe ao sorrir, temos o aumento de coroa estético, que é uma grande solução para esses casos. Aqui, ó, nós temos uma fotografia também de uma paciente que fez o aumento de coroa estética e facetas, porque ela tinha esse lábio superior curto e incomodava. Aí, por que eu trouxe mais essas fotografias? Para mostrar para vocês como que a gente faz esse diagnóstico. Por que eu tenho certeza que essa paciente tem o lábio superior curto e não é uma indicação de ortognática? Como que eu sei isso? Então, eu elimino a indicação da ortognática, porque os 3/3 delas são idênticos, são do mesmo tamanho, tá? E eu faço essa mensuração aqui. Normalmente, pacientes mulheres, elas têm um lábio que fica entre 20 e 22 e homens de 22 a 24. No caso dessa paciente, a distância da base do nariz até o início ali do lábio, a gente tem uma quantidade de 18 milímetros. Então, a gente encaixa ela realmente no lábio superior curto, porque ela não está naquela margem de um lábio normal. Hiperatividade de lábio, o que é isso? Então vamos lá, já eliminei a ortognática, já eliminei um lábio superior curto, o que é hiperatividade do lábio? Uma das fotografias que eu coloquei para vocês é de uma paciente que tem essa hiperatividade de lábio. Ou seja, eu já sei que não é ortognática, eu já sei que não é lábio superior curto, e o que eu observo nela? Quando ela está conversando comigo, eu não vejo muito a gengiva dela. Quando ela dá uma gargalhada, um sorrisão, essa gengiva ela sobe rapidamente, mostrando uma grande exposição gengival. Então eu sei que esse lábio superior dela tem uma hiperatividade. Muitos têm até uma marquinha aqui, ó, na base do nariz. Por quê? Porque tem um abaulamento na maxila, que toda vez que esse lábio sobe, ele se deposita nesse abaulamento e vai formando até um vincozinho aqui, uma marca de expressão, tá? Essa paciente é uma indicação de aumento de coroa estético? Não por conta da hiperatividade de lábio. Hiperatividade de lábio, a grande indicação é reposicionamento de lábio ou a toxina botulínica, para que a gente perca um pouco essa hiperatividade. Uma outra cirurgia que está muito em alta é a cirurgia de biovolume, que também ajuda muito a manter esse lábio mais tenso ali, né? Um pouquinho com menos flexibilidade, e a gente ainda elimina esse vincozinho aqui, porque a gente preenche esse espaço. Mas, gente, dá uma olhada, é uma paciente que tranquilamente a gente também faria um aumento de coroa. Vai solucionar o problema da hiperatividade de lábio? Não, mas o aumento de coroa também daria um aspecto muito melhor a esses dentes que são desproporcionais, quadrados demais. Essa é a técnica de biovolume que eu falei. Fora do país se usa muito PMMA, aqui já não se usa tanto, alguns casos sim, mas nas cirurgias de biovolume com esse objetivo não ainda, até onde eu sei, aprovado, licenciado, né, para que se use de forma liberada. Então a gente usa muito o biovolume de cimento ósseo, que é feito manualmente, depois de ter feito um escaneamento, né, uma prototipagem dessa paciente, e aí a gente faz manualmente esse cimento ósseo, que também é uma grande indicação para esses casos. Então, essa paciente precisa de um aumento de coroa? Sim, porque tem um desnível ali. Ela tem um sorriso gengival? Tem. Né? Ela tem uma hiperatividade. Quando ela está conversando, a gente não consegue ver, mas nesse sorrisão ele sobe bastante. Né? Então, é uma paciente que eu elimino o lábio superior curto, elimino a ortognática, e aí a gente chega à conclusão de que a cirurgia de biovolume é uma boa alternativa para ela, tá? Então, passando rapidamente aqui, que não é o objetivo explanar sobre as técnicas, mas a gente fez um aumento de coroa sim nessa paciente para melhorar essa harmonia, essa assimetria.
removemos o osso porque é necessário e percebam que a gente destacou bem o retalho ali, porque ali vai se encaixar o biovolume, tá? Então o biovolume encaixadinho, parafusado, suturado e a gente resolve esse problema. Mas o objetivo não é esmiuçar a técnica, né? Mas é para que vocês entendam um diagnóstico de sorriso gengival como esse, qual a alternativa que nós podemos lançar a mão de oferecer para o nosso paciente. Então, antes e depois, que dá para ver uma diferença bem grande dessa hiperatividade de lábio. O reposicionamento de lábio, também em algum momento eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui, com uma aula só de reposicionamento de lábio, mas é uma grande alternativa também que a gente pensa para esses casos, né, que nada mais é do que tirar uma faixa de mucosa ali e suturar e realmente reduzir esse lábio, reposicionar ele um pouquinho mais abaixo, tá? Normalmente o que a gente faz? Pede para a pessoa dar um sorriso. Se ela expõe 6 milímetros e você quer que ela exponha apenas 2, a gente subtrai então 6 menos 2 e sabe que 4 é a faixa de gengiva que a gente não quer ver. A gente faz vezes 2, que é uma formulazinha que isso já foi testado para um pós-operatório adequado. E aí a gente sabe que 8 milímetros é a faixa de gengiva que a gente quer remover lá de cima de mucosa e suturar para a gente conseguir ter uma menor hiperatividade desse lábio, tá? Então é exatamente desse jeito que eu coloquei aqui ilustrativamente, certo? E aí vamos para o ponto, o auge de quando se fala de aumento de coroa estética, que é a erupção passiva alterada. O que é isso? Que eu tô ouvindo que você me falar. A erupção passiva alterada nada mais é do que quando os nossos dentes estão erupcionando, o que acontece? Os dentes vão erupcionando e a gengiva e o osso vão caminhando junto. É aí que se dá o nosso crescimento maxilar, mandibular. Certo momento, o nosso corpo, muito inteligente, recebe uma resposta, na verdade um aviso. Gengiva, osso, agora é a hora de vocês estacionarem, que eu, dente, vou continuar extruindo até chegar no meu lugar ideal. E é por isso que o dente fica com aquela coroona bonita, grande. Em algumas pessoas, o organismo não recebe esse aviso. E aí o dente continua erupcionando e a gengiva e o osso continuam caminhando junto com o dente. E por isso que a gente consegue ver que em cima da coroa ainda tem muita gengiva, tá? Então é assim, por isso que a pessoa fica com aquele dentinho muito curto, tá? Então isso é a erupção passiva alterada. No momento da erupção dentária, a gengiva não estaciona na junção semente-esmalte, ela se estende coronalmente de forma alterada. E na maioria dos casos o mesmo acontece com o osso também. Então vamos falar um pouco de erupção passiva alterada. Vamos mostrar aqui. É aquele caso 3 que eu mostrei. É um caso em que a gente vê que o dente é curto, aparece bastante gengiva e quando eu sondo, eu percebo que tem muita coroa ainda embaixo dessa minha gengiva, que é o caso então da erupção passiva alterada, tá? E esse é o caso clássico de indicação do aumento de coroa estético, tá? Deixa os nossos dentes mais harmônicos, mais alongados, menos gengiva aparente e a minha junção semente-esmalte está quietinha lá embaixo da gengiva, porque ela realmente está escondida, estava escondida por aquele monte de gengiva que desceu enquanto era para ela ficar estacionada. E por fim, por último, uma outra indicação que pode chegar na sua cadeira e você vai entender o que fazer, para quem indicar, é o caso de crescimento gengival por fatores predisponentes realmente ao crescimento desse tecido, como por exemplo placa bacteriana. Essa paciente usa aparelho, ela é novinha, tem uma higiene não tão adequada e com o uso do aparelho esse tecido ficou ali crescido de forma desordenada e aí a gente precisa fazer uma gengivoplastia para remover essa quantidade de gengiva que está ali, para esse sorriso que está hoje gengival não se tornar mais. Esse caso, gente, recebe o nome de gengivoplastia porque eu tiro só
gengiva em espessura, aumento de coroa estético, eu faço uma gengivectomia, eu tiro o gengiva, mas também preciso tirar osso, tá? Então o termo correto quando a gente deixa aqueles dentes maiores, remove osso, é aumento de coroa estético. Nesse caso aqui, eu mexo só em gengiva em espessura, faço uma gengivoplastia, ok? E a combinação, então, de todos esses procedimentos aqui que eu falei para vocês, a gente acaba realizando o aumento de coroa, isso é muito legal, que é uma cirurgia que o periodontista faz. Então, seja ortognática, seja lábio superior curto, a zetaplastia, seja uma toxina botulínica ou uma hiperatividade de lábio, enfim, para todos esses casos eu associei um aumento de coroa, mesmo não sendo a indicação precisa. Então, se pacientes como esses, com sorriso gengival, chegarem até você, lembrem que o aumento de coroa clínica é uma alternativa muito bacana para amenizar o sorriso gengival. Nem sempre a gente vai eliminar o sorriso gengival, porque, como eu disse, existem outras alternativas ideais, mas como é uma cirurgia tranquila, tecnicamente, de certa forma, fácil de realizar quando comparada a uma ortognática, por exemplo, os pacientes optam muito, certo? Então, aquela paciente que eu comecei a aula falando do sorriso gengival dela, né, que incomodava muito, dentes desproporcionais, uma faixa de gengiva mais do que 2 milímetros aparente, ou seja, diagnóstico de sorriso gengival, foi uma paciente que já ficou extremamente satisfeita com a cirurgia de aumento de coroa estético. Então é isso, eu espero que tenha sido claro, objetiva e que essa aula sirva para te ajudar quando um paciente com sorriso gengival sentar na sua cadeira e você realmente não souber definir para que rumo esse paciente deve tomar, qual procedimento ele deve fazer para alcançar o que ele tanto quer, que é um sorriso mais harmônico e mais proporcional, certo? Até mais!